Olá, bom dia, queridos amigos da Band. Como sempre, bom sábado, bom domingo. O programa de hoje vai ser super, mega especial. Como todos nós sabemos, amanhã é dia de votação. Presta muita atenção nisso, né? Nós iremos votar para deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente. Para conversar comigo sobre este, naturalmente, outros assuntos, eu conto com as presenças especialérrimas do querido jornalista, escritor Guilherme Fiuza, queridíssimo, né? Fotógrafo, Evandro Teixeira, também o Pelé da fotografia, né? Enfim, eles estão aqui comigo e eu vou tirar uma casquinha, porque ninguém é de ferro, né? Aproveitar para sondar essa coisa da política. Bom, deixa eu apresentar um pouquinho o Fiuza, colunista de O Globo e da revista Época. Guilherme Fiuza já lançou 6 livros, entre eles os best-sellers Bussunda, A Vida do Caceta, nosso querido Caceta, que saudade, né? Meu Nome Não é Johnny, Jane Vida, Arte e Luta, biografia do ator Reinaldo Gianecchini e, mais recentemente, Não é a Mamãe, para entender a era Dilma. Já o Evandro é um dos fotógrafos mais queridos do Brasil. Impossível falar sobre fotojornalismo sem citá-lo. Esse baiano arretado, né? Gostou do arretado, né? Gostei, enfim, claro. Lançou na semana passada a biografia dele, escrita por Silvana Costa Moreira, onde conta suas aventuras e histórias vividas por 5 décadas, né? 5 décadas. 37, direto no velho JB, no Jornal do Brasil, que foi um dos mais importantes do Brasil. Infelizmente, acabou. Virou online. Aliás, que falta que faz o JB, né? Que falta que faz o nosso JB, a leitura, pegar aquele jornal importante, aquele jornal que nos fez viajar pelo mundo, pelo Brasil. Não é isso que leva? A gente estava falando até aqui que eu quando comecei no Jornal do Brasil, o Evandro já era uma lenda do jornalismo. E nessa época era muito importante as pessoas hoje saberem que um fotógrafo como o Evandro entrava em qualquer lugar que ele quisesse. Ele tinha salvo-conduto entre ricos, pobres, né? Entre empresários, entre bandidos, né? Em manifestações em qualquer lugar. Falou bem bandido, que hoje não se entra mais nessa área. Pois é. Um fotógrafo como o Evandro tinha um salvo-conduto moral. E eu digo isso porque hoje é muito triste a gente ver a imprensa trabalhando e sendo agredida por manifestantes mesmo, né? Aliás, nós tivemos um colega aqui na Band que foi assassinado. E tem outro rapaz em São Paulo que perdeu o olho e ainda perdeu na justiça, dizendo que ele não perdeu, não tinha direito a nada, ele foi culpado. Isso é um absurdo, né? O fotógrafo que ia ao local, né, você como foi a muitos, além do risco, ele tinha que chegar, revelar, isso é uma série de coisas. Na verdade, a gente corre muito mais risco de uma por isso que morre muito fotógrafo na guerra aí do Ira. Bom, eu vou mostrar umas fotos aqui do Evandro. Ali sou eu, pequenininho ali, que eu nem lembrava dessa foto. Mas está no seu livro, hein? Aquele camarada lourinho ali, aí foi quando eu cheguei no Rio, lá para o Diário Associado. O lourinho era quem que você ia falando? Eu. Mas aquela figura pequena aí é o Marlon Brando da Bahia, que sou eu. Isso aí era no Diário da Noite. Aí com o Pelé em 72, na Copa do Mundo do Chile, em Santiago do Chile. E o Pelé era bacana naquela época? Ele até hoje é bacana. Hoje é difícil você chegar perto do jogador. Eu tive uma senhora baiana agora que me pediu, que é fã do Messi, eu fiquei até admirando, mas a senhora é fã do Messi, uma senhora lá de Léo. Eu adoro o Messi, tal. Você tira uma foto para mim? Tirei e mandei para ela. Deixa eu botar uma foto sua, que essa é uma foto emblemática sua, né? Eu fui fotografar uma exposição de armas da Guerra do Paraguai na época do presidente Costa e Silva, que o presidente Costa e Silva também gostava de falar, de xingar, era, de uma certa maneira, como nós dizemos, era desbocado. E aí essa foto do Jornal do Brasil, na saída da exposição, ele inaugurou, falou, aí eu fizemos as fotos dele, na saída, de repente eu avistei essas baionetas trepada nas baionetas as libelas na baioneta dessas armas da Guerra do Paraguai, armas da Guerra do Paraguai, a exposição. E no dia seguinte o Jornal do Brasil publicou essa foto grande na primeira página, que o jornal destacava. E ele, presidente, lá dentro, pequenininho, a foto foi pequena. Quando eu cheguei no Palácio Laranjeira, alguém deve ter dito para ele, olha, o rapaz do Jornal do Brasil já está aí, ele mandou me chamar no gabinete dele. Quando eu entrei, disse, senhor presidente, ele queria saber como é que você publicou essa palavrão da baioneta na primeira página, e o presidente aqui dentro, lá dentro, pequenininho, eu disse, senhor presidente, o senhor queira me desculpar, mas é uma questão de edição. Para que eu fui falar isso? Aí ele soltou de palavrão e leva esse moleque daqui, leva esse garoto daqui, porque você pagava caro, você não era preso porque como comunista ou como subversivo, mas você
pegava uma noite de solitária, né? Mas você foi para solitária por causa disso? Não, a gente ia, não tinha... de respeitando a autoridade, era um de respeito à autoridade. Eu me lembro de uma vez que eu cheguei na Ilha das Cobras, que você tinha que fotografar, eles colocavam à frente dos comunistas, como eles chamavam, esses são os comunistas. Tira o retrato dele. E o redator estava ali, não podia escrever nem perguntar. Entregavam, eles, militares, entregavam um papel para você, tem pergunta, e era 1 minuto. Aí o Bira, quando eu olhei, pô, Bira, aí, eu já estou aqui pagando, fica na tua e cumpre o teu papel. Então, ai, que o Bira estava ali porque não emocionante. tinha nada, não era comunista, nada. O Bira gostava de... Era um fanfarrão, no bom sentido. E assim, acontecia sempre isso, e ninguém era comunista. E se você fosse preso ou morto na rua, ou preso ou massacrado, seus pais, sua mãe, seu pai, não sabiam, não tinha informação, muito menos da imprensa. Como diria o Josué Montello, é um contador de histórias, né? Não, mas... Interrompemos a programação deste cinema para um comunicado muito importante. Um dos políticos mais populares do Brasil. Aí, gente, estamos no segundo turno! No caminho certo para a vitória. Cadê a camisa amassada de campanha dele, gente? Alguém prepara a família, Dona Isabel, as crianças, todo mundo. Eu quero um Brasil melhor. Até que um dia... É sobre a sua avó. João, chegue mais perto. Mais. Seja um homem honesto, João. Eu vou pra Brasília, se eu for honesto lá, eu vou me sentir muito sozinho. Bom dia, família. Como é que eu tô, amor? Gorda. Pelancuda. Ele parou de mentir. Vem, deputado. Perfume forte, hein? João, estamos quase chegando no Congresso. Ih, quase nunca venho. O senhor está envolvido no escândalo da mesadinha? Pra cá. Que isso? Bafafá. Leandro Hassum. É a minha dispensa. Até já. Em Gessig, o sistema Rambler fornece tons duplicados de baixa frequência, permitindo que condutores de veículos e pedestres próximos sintam suas ondas sonoras, sendo eficaz quando usado em ambientes com tráfego intenso de veículos e pedestres. Bom, eu estou aqui com o Evandro Teixeira, Guilherme Fiuza. Agora vou com você, tá, Guilherme? Mas é isso, é crônica da política contemporânea, né? Um pouco assim, o que nós vimos falando, né? O Evandro tem as histórias e a gente está procurando também as contradições, que são muitas, né? Na realidade atual. Na verdade, rir para não chorar, né? Então tem uma série de personagens, né? São todos reais ou tem... Personagens reais, todos sempre, reais, né? Que perpassam aí a história política brasileira contemporânea. E eu acho que o que é risível é que todos tentam parecer o que não são, né? Então a gente está numa fase assim do politicamente correto, né? Em que as bandeiras do bem são praticamente comercializadas, né? Com outros fins que são de... Tipo o quê, por exemplo? Não, com fins de permanência no poder, né? Então, assim, vários apelos sociais, na verdade, escondem uma organização até de parasitismo do Estado, né?
enfim, não é um privilégio, entre aspas, do nosso tempo, mas talvez no nosso tempo isso tenha... Nós estávamos falando um pouco antes aqui, né, sobre a falta de respeito com os profissionais da imprensa e tal. Então, acho que os valores estão um pouco bagunçados atualmente. Vou te fazer uma proposta, Guilherme. Como a gente está às vésperas da eleição, para não cometer nenhum, digamos, problema ético, vamos falar sobre esse livro amplamente pós-eleições. Está combinado? Perfeito. Não é censura, hein? Atenção. Imagina. Não, a gente tem que ter cuidado mesmo, até porque um dos problemas hoje em dia é justamente a tentativa de indução da formação de consciência. E a gente não quer fazer isso aqui, e nem eu quero fazer isso com o meu livro. Né? Quer dizer, então, eu acho que vale a pena realmente a gente falar em tese sobre os problemas brasileiros e as pessoas formarem suas próprias opiniões. Eu acho que é um tema que a gente devia debater com frequência, né? Agora, me conta uma coisa, você fez livros, você é um homem tão eclético, porque você escreveu Meu Nome Não É Johnny, que virou filme, escreveu o livro do... que eu acho que foi um marco, né? Foi o primeiro, né? Não foi o primeiro? Foi o que deu origem ao filme, né? Com o Selton Mello e Cléo Pires, né? Um elenco assim poderoso já, né? Dirigido pelo Mauro Lima. Foi muito bom o filme. Que foi recorde de bilheteria, né? Produzido pela Marisa Leão. Foi a maior bilheteria do cinema nacional em 2008. Foi um bom momento do cinema e para mim foi um bom momento também, porque eu, na verdade, sou um contador de casos, eu acho, né? Rio de Janeiro é nosso! Então você é o famoso João Estrela. O que você faz, João? Eu não faço nada, mas sou bem bom no que eu faço. Se não se arruma, se não fazer nada. Na boa, pra mim, Deus criou a escola no 7º dia. E o diabo criou a praia no 8º. Trouxe a grana? Tu deixa a parada comigo. A gente marca aqui, no mesmo lugar, daqui a 3 dias. Você fala como se esse negócio fosse igual a vender pulseirinha de crochê em centro acadêmico. Isso é cocaína. Fala mais alto um pouquinho. Você quer que eu leve meu lance daqui pra lá? Europa paga caro, só consome pura. A minha meta é acumular $1 milhão. A minha é torrar $1 milhão. Amigo boiolone, agiliza, per favore. Sì, ma questa è una gondola, signore, non Sì, è io quero velocità. Cala a Va bene. Velocità. O tempo é uma raposa, viu, meu filho? Polícia. 3.000 dias no bunker também, que foi legal, né? No bunker, que é a história do Plano Real. Então, uma coisa legal... Vai virar filme, aliás, né? Eu vendi os direitos para o cinema. Então, acho que uma coisa que eu... Desculpa te interromper. Quem vai filmar? Não, o diretor não está escolhido ainda. Ele está em pré-produção. Então, uma coisa que me agrada, assim, nesses tempos aí de carreira literária, é que eu nunca repeti um tema, né? Assim, tem a biografia do Bussunda, que é um humorista, uma história de televisão e tal. Por que você espetacular. Porque eu acho que eu sempre tentei ser seletivo, tive um pouco de sorte e consegui fazer as histórias que eu realmente achava que eram apaixonantes, surpreendentes, né? E que eu pudesse desenvolver realmente com tintas bem fortes e tal. Quem foi mais legal no Bussunda? Como? Quem foi mais legal no Bussunda? O que foi? Eu acho que é aquele cara que tinha tudo para não ser nada, né? Um vagabundo já proscrito na própria família, né? A família tinha preocupações sobre o sustento dele, né? Assim, como seria, né, quando os pais não pudessem mais prover. Tinha um pacto familiar, inclusive, né? Quem ia tomar conta do Bussunda e tal. E aí, de repente, ele, o Bussunda virou um fenômeno, né? Palhaço, vira um grande ídolo brasileiro, rico, famoso e o mais bem-sucedido da família, com uma inteligência muito interessante, né? A gente está falando de política aqui. Aquele humor do Bussunda e dos Cacetas, né? Que deu origem à TV Pirata, foi um dos grandes momentos da virada do humor na televisão brasileira. É verdade.
veio justamente de um humor muito independente, né? São caras que não são mais o humor engajado, ou de oposição, ou a favor, não tem nada disso, são muito independentes e fazem uma bela crítica política também por causa disso. Né? Falando em política, deixa eu tirar uma casquinha de vocês aqui, mais uma vez, repetindo, olha que bonitinho, que graça, né? Enfim, mas a vida é uma surpresa, né? Eu acho que na trajetória de vocês também o jornalismo pode ter sido uma grande surpresa. Não foi para você, Evandro? Claro que foi. Você é artista plástico, esperava, né? Eu não esperava de chegar onde eu cheguei, de me tornar uma pessoa de uma certa maneira conhecida. E saindo do interior da Bahia, né? Lá do lugar que não tinha nem luz, não tinha nada, era fifó, era candeeiro ainda. Não era cidade, era um vilarejo que a primeira vez que entrou o carro lá, uma Ford 29, era o pai da minha madrinha, do coronel Martinho Nílio, aqueles coronéis do interior daquela época. E a garotada, inclusive eu, saímos correndo, era lobisomem, o carro entrou na cidade 7 da noite com uns faróis desse tamanho aceso, e nós achávamos que era um lobisomem, aí saímos correndo, chorando, nos escondemos. Era uma coisa maravilhosa, rapaz. Mas hoje eu acho que eu trilhei assim, a Bahia, outras cidades maiores, Jiquié, Piauí, Salvador, onde eu continuei estudando. E o Mapim, que foi uma das figuras mais importantes da minha vida, compositor baiano, meu amigo lá de Piauí, me fez vir para o Rio de Janeiro. Diário da Noite, Diário dos Associados, primeiro ali na Praça Mauá, na Rua Sacadura Cabral. E foi uma luta dura, uma vida dura de superar tudo isso, mas eu acho que aconteceu e eu me sinto feliz. Aliás, estou mostrando aqui a autora do livro no dia do seu lançamento. Eu e a Silvana ao lado. A Silvana fez uma monografia e pediu autorização para publicar, e acabou publicando. Virou. Quando nós nos conhecemos lá em Juazeiro, fui fazer uma palestra lá na Universidade do Estado da Bahia, onde ela estudava, lá em Juazeiro, que é no norte da Bahia. E aí uma exposição sobre Canudos também, que eu vivi 4 anos em Canudos, na década de 90, para fazer um livro, para conhecer, trabalhar, que a minha avó era daquela região, e minha avó, quando criança, me contava da história do Antônio Conselheiro, e quando estudante eu li Os Sertões, do Euclides da Cunha, e quando jornalista tive o prazer, a honra de conhecer aquela velharia, aquela gente fabulosa, gente com quem eu convivi, quer dizer, gente de um encantamento, de uma sabedoria incrível. Foram 4 anos vivenciando lá a história de uma das guerras mais importantes do Brasil, um massacre que aconteceu no século 1897. E depois a história foi tão maravilhosa, que eu fiquei tão ligado à história de Canudos, que religiosamente todo ano eu volto lá. Todo Delícia. ano. Em outubro nós temos uma festa lá para homenagear os mortos da guerra e a gente volta lá todo ano. Deixa eu fazer um ping-pong com vocês dois, tá? Enfim, a gente tem eleições amanhã. Eleições que eu particularmente adoro votar. Eu particularmente acho, especialmente eu que sou mulher, que sei que nós temos apenas 10% das mulheres na política brasileira, talvez um pouco mais, um pouco menos, e que as mulheres lutaram tanto para votar, demoraram tanto para votar, e hoje muita gente não se importa em votar. Então, cada vez a primeira vez que eu votei, me lembro que eu chorei. Eu sou filha de um comunista também, enfim, eu acho... Velho comunista. Velho comunista, né? Enfim, eu acho que, assim, a votação é exemplar, mas eu queria ouvir a opinião de vocês, né? Assim, o Guilherme, votar, não votar, votar em branco, se abster, qual é a sua opinião? Não, se você, assim como jornalista experiente... Eu acho que é um exercício totalmente livre de consciência e de escolha. Né? Acho que eu não estou nessa militância de dizer que o voto nulo é uma irresponsabilidade, não votar. Eu acho que tudo é uma ação pessoal. Na verdade, o voto não deveria ser obrigatório. Você melhoraria, inclusive, a qualidade do voto. Né? Seria mais difícil de manobrar pessoas para votar de acordo com o interesse e tal. Então, eu acho que é uma expressão absolutamente livre. A democracia brasileira é uma democracia saudável, mas é imperfeita, né? Tem lacunas. E muitas lacunas, né, Evandro? Muitas. Estávamos falando sobre isso. Então, no momento da eleição, eu acho que o mais importante sempre é você assumir a sua responsabilidade pela sua comunidade no sentido amplo, né? A sociedade onde você vive. Ter informação, saber o que está se passando, né? Saber como é que essa sociedade pode melhorar, quem são os líderes, essa conversa de... Mas o Guilherme, como vota o Guilherme? O Guilherme se abstém, o Guilherme vota, como é que você... Não, o Guilherme vota, mas o Guilherme já votou em branco também. Quando não tem nenhum deputado
que eu acho que possa fazer realmente um bom trabalho. Quer dizer, essa conversa de que você não precisa de líderes, isso é a maior ignorância que existe. Você precisa de líderes sempre. Né? A sociedade, a humanidade não é feita inteiramente de pessoas capazes de conduzir as mudanças. Né? Algumas pessoas que são mais inteligentes ou mais organizadas ou mais preparadas conduzirão as mudanças. Então você precisa perceber quem é que pode conduzir melhor as mudanças que você deseja. E assim você se posicionar politicamente. Evandro, não, o que você acha do voto? Eu concordo plenamente com o que o Guilherme pensa, mas eu voto. Eu procuro sempre escolher o melhor candidato, eu acho que é importante. Hoje, se eu quisesse, não votaria mais. Mas eu voto, faço questão de estar lá cumprindo o meu dever de cidadão brasileiro, já que é obrigado. Eu vou com toda a minha família, com minha mulher, minhas filhas, as minhas netas vão também, neta de quase 6 anos, quer dizer, ela nunca foi, agora ela vai não votar, mas vai acompanhar, vai aprender. Eu acho importante agora, é claro que é uma escolha difícil, né? Uma escolha, é complicado se escolher um candidato bom aqui no Brasil, porque a qualidade é terrível, né? Eu acho que o melhor programa de televisão hoje é o horário eleitoral, são os candidatos que aparecem ali na televisão, é uma coisa que é impressionante. Eu acho que no Brasil, quantos partidos políticos nós temos? Uma centena, né? Sei lá, dezenas de partidos. Isso é um absurdo, isso não devia ter apenas 3, 4 partidos. Você teria uma seleção melhor de candidatos. Com essa coisa de dezenas de partidos, todo mundo se candidata, é um absurdo. Agora, eu sempre voto lá, apesar da escolha, da seleção, da dificuldade de você selecionar, mas eu sempre escolho meus candidatos. Esse ano já estão selecionados, eu já grampeei lá no bom sentido, em quem eu vou votar. Às vezes eu sei que eu procuro votar e geralmente eu não sigo... Você está falando e a gente está colocando fotos suas maravilhosas, tá vendo? Eu não sigo a questão de um partido, eu sigo o candidato, quem é o melhor candidato, se é meu amigo, se ele é o melhor candidato, se ele vai representar melhor o Brasil, esses são os meus eleitores, esse eu voto neles sempre. Ok, Guilherme? É Leila Diniz ali, Leila Diniz? Essa aí é na época da ditadura no Brasil, Chico Buarque, lá no Carnaval da Mangueira, como eu também mangueirense, nosso querido Oscar Niemeyer. Isso aí é o velhinho de Canudos, já que eu estava falando dos meus personagens de Canudos, o historiador de Canudos. Essa é uma foto da tomada do Forte Copacabana, que foi o único fotógrafo a entrar no forte, fui eu no dia 1º de abril. Isso é Guerra de Tráfico em Favela. Isso aí, essa foto eu fiz de um livro, da passeata do Semil, que foi um dia maravilhoso. Essa aí é a missa do Edson Luiz, que foi todo mundo massacrado na Candelária naquele dia. Enfim, passou o Papa aí em Belém, aqui é o Ayrton Senna, o Chico Tom Vinícius, foi muito engraçado, foi no dia do aniversário do Vinícius. Essa é aquela da FAB, do oficial da FAB, aqueles batedores que acompanhavam as personalidades. Ele cai, a moto continua, né? A moto continua e lá na frente ela bate no meio-fio e explode e incendeia. Você vê que a obra do Evandro contempla tudo, né? O Evandro não é um fotógrafo temático, né? Como é ser neto do Sobral Pinto? Olha, aliás, sua irmã fez um filme sobre isso, né? Um documentário. Eu acho assim que quando eu comecei a trabalhar lá no JB, com meus ídolos circulando, como Evandro Teixeira, Zuenir Ventura, Marcos Sacorrêa, eu tinha, como todo mundo, uma busca pelo meu espaço. E eu tenho o nome do meu avô no meu nome, que é uma pessoa conhecida e tal. E eu optei por não usar Sobral Pinto. Você é muito discreto, meu rapaz. Por que isso, Guilherme? Mas é porque eu acho que as questões familiares, elas podem ser uma armadilha também. Tem os dois lados, pode ter os dois lados. E eu falei de liberdade aqui e falei de independência muito, né? Então eu acho que a liberdade e a independência são dois valores muito caros para mim. E eram também para o meu avô. Uma das figuras mais importantes. Olha, o Brasil realmente eu conheci, desculpe interromper. É bom você contar para as novas gerações quem foi. Olha aí, era uma figura maravilhosa, era uma figura íntegra, um homem que
A posição dele era para defender o Brasil. Quer dizer, ele foi totalmente contra a ditadura. Olha, esse é um documentário da... Deve ser publicado na íntegra por toda a imprensa brasileira. E não invoquem que não tem espaço, porque quando se trata de um crime dessa gravidade, deve haver espaço em qualquer jornal que se preze. O senhor tem esperança de que os responsáveis pela tortura venham a ser punidos? Tenho esperança, eu confio na justiça, eu confio na vitória final do bem. Infelizmente... Isso vai sair na íntegra. Vai sair na íntegra. Infelizmente não aconteceu. Você viu a pergunta dele? Infelizmente não aconteceu isso, da esperança dele, infelizmente. E o Sobral Pinto, eu me lembro daquela homenagem que foi prestada a ele na Presidente Vargas, um bolo enorme, mas era uma figura maravilhosa, era divertido, eu adorava fotografá-lo porque ele era irônico, era uma pessoa super inteligente, e era o que vocês viram aí, né? Ele acabou de falar aí. Era um sonho dele que ele defendia, acho que defendeu até morrer e realmente em Paris. Guilherme, me fala uma coisa, qual é o seu sonho? Meu sonho? São muitos, né? Assim, sem sonho o homem não vive, né? Então são muitos. São muitos? Não tem um assim? Mais importante? Não sei, eu acho que é viver bem o dia de hoje, né? E fazer o que eu tenho que fazer. E tocar a vida em liberdade, né? Eu acho que... é fundamental, né? Com liberdade você vai onde você quiser. Manda um beijo pra alguém. Beijo pra Narcisa. Eba! Vai gostar. Aliás, nunca vi duas pessoas tão diferentes se entenderem tão bem, né? É incrível. Ela é uma querida, todo mundo adora ela, não sou só eu. Imagina, olha ela aí. Tá vendo? Já tinha uma foto preparada, minha produção é danada, né? Tá, ué. Ela vai ficar feliz. Ela manda um beijo pro Guilherme. Que maravilha, hein? As irmãs, né? E o seu sonho qual é? Meu sonho é eu ver um Brasil melhor, um Brasil realmente que deixe de existir miséria, que eu viajo pelo Brasil, vejo a miséria, fico impressionado. Não é aquilo que se fala, que se canta na televisão. O Brasil tem muito a receber ainda. Educação, especialmente por educação, é que nós estamos precisando de hospitais, essa coisa toda. Eu quero ver um Brasil melhor na educação, hospitais, uma coisa, você viaja pelo interior do Brasil, dá tristeza, você tem vontade de chorar. Esse é um dos meus sonhos, ver todo mundo bem, meus amigos, minha família. Aliás, posso mostrar a sua família? Pode, claro. Então vamos ver a família do... Claro, minhas filhas, a Karina e a... Essa é foto do seu casamento? Não, é da minha irmã. Da sua irmã? Lá nos anos 60 eu fui lá, eu sou de preto linda, ali. Eu sou de preto. Você é o de preto. Eu tenho 3 irmãos, a minha mulher, a Marlene. Olha, essa foto eu achei linda, né? Quando a gente se conheceu, o cabelo era esse, né? Era esse. Lá no posto 6, lá no posto 6. É verdade. Você se conheceu no posto 6 aqui? É verdade. Mas como é que você veio do Ceará para conhecer uma mulher no Rio de Janeiro? Eu morava no posto 6 dela também. Ali está a Karina, a Adriana na frente, a Karina ao fundo e ela, a Marli, lá atrás. Uma é jornalista e a outra é fotógrafa. Duas, na realidade, as duas trabalharam no Jornal do Brasil. A Karina fez educação e jornalismo, aliás, fez economia e jornalismo na Federal. E a Adriana fez design e hoje se tornou fotógrafa. E a Karina, hoje ela não trabalha mais no Jornal do Brasil, tem a empresa dela textual, serviço de comunicação. São minhas 3 netas, a mais nova tem 6 anos hoje. Só mulher na sua vida? Só. Que beleza. Por sorte, né? Só tem mulher. A Karina e a Adriana, também chama-se Karina, minha neta mais velha, a Manuela, filha da Karina, e a Nina, filha da Adriana, que é a irmã da Karina. A Karina tem 18 anos, está entrando no Como é que é viver cercado de mulheres? Ah, maravilha. Mulher faz um bem à vida da gente, nada melhor do que mulheres. Qual é o seu próximo livro? Eu estou sempre querendo não fazer o próximo, né? Assim, eu tenho sempre a sensação de que o último é o último mesmo. É verdade. Então eu escrevi uma peça de teatro agora, que vai estrear em 2015, que é uma comédia que não fala de política, para me desintoxicar um pouquinho. O nome da peça qual é? Eu e Ela. Na verdade, Eu e Ela, mas é a história de uma mulher sozinha. Uma mulher que está sozinha com os seus fantasmas. Mas ela vai se libertar. Estou com um livro para ser publicado agora de fotografia, fotojornalismo. São 7 que eu já publiquei, mais um agora, que será o 8. Deve estar aí no fim do ano. O livro é sobre fotojornalismo. Obrigado a você. Manda um beijo para alguém. Obrigado. Para minhas filhas, minha mulher, minhas netas queridas. Tá certo. Olha, gente, até a semana que vem, tudo de bom. Fugindo sempre, hein? Fugindo.